Obra maravilhosa, jovem curado de paralisia facial, Congregação Cristã no Brasil. Era uma manhã de domingo, o sol já começava a brilhar forte, e o irmão João Carlos, de 23 anos, se preparava para mais um dia de culto na Congregação Cristã. Ele sempre foi um jovem alegre, cheio de vida, que amava cantar os hinos sagrados e servir ao Senhor com dedicação. Trabalhava como mecânico durante a semana, mas seu maior prazer era estar na casa de oração, participando dos cultos e ajudando onde fosse necessário. Nunca imaginou que em poucos dias sua vida mudaria completamente, e que só a mão poderosa de Deus poderia restaurar o que a enfermidade havia tirado. Tudo começou na terça-feira seguinte. João Carlos acordou como de costume, mas, ao se olhar no espelho enquanto escovava os dentes, notou algo estranho. Seu rosto parecia diferente. Um lado estava levemente caído, como se os músculos não respondessem direito. Ele tentou sorrir, mas apenas metade da boca se mexeu. Assustado, tentou piscar os olhos, e percebeu que o olho esquerdo não fechava completamente. Uma sensação de pânico começou a tomar conta dele. Isso deve ser cansado, ou talvez uma dormida errada, pensou, tentando se acalmar. Mas conforme as horas passavam, a situação só piorava. Ao chegar no trabalho, os colegas logo notaram a diferença. João, o que aconteceu com seu rosto? Perguntou um deles. Ele tentou explicar, mas as palavras saíram arrastadas, como se a boca não conseguisse articular direito. A comida no almoço foi um martírio. A comida escorria pelo lado esquerdo da boca, e ele mal conseguia mastigar. A dor de cabeça começou a latejar, e uma fraqueza tomou conta do corpo. Ao final do expediente não aguentou mais e procurou um médico. O diagnóstico foi rápido e assustador: paralisia facial periférica, também conhecida como paralisia de Bell. O médico explicou que era uma inflamação no nervo facial que controla os músculos de um lado do rosto, e que poderia levar semanas ou até meses para melhorar. Em alguns casos, a recuperação não era completa. João Carlos saiu do consultório com a receita de remédios e a orientação para fazer fisioterapia, mas seu coração estava pesado. Como um jovem tão saudável, que nunca teve problemas sérios de saúde, poderia enfrentar aquilo? Ao chegar em casa, sua mãe, Irmã Maria, notou imediatamente que algo estava errado. "Meu filho, o que foi?" perguntou preocupada. Ele contou tudo, e as lágrimas vieram sem controle. "Mãe, e se eu não sarar? E se ficar assim para sempre? Como vou trabalhar? Como vou cantar na igreja?" As perguntas se multiplicavam e o desespero aumentava. A Irmã Maria, uma mulher de muita fé, o abraçou forte e disse: "Filho, Deus é maior do que qualquer enfermidade. Vamos orar." E ali mesmo, na sala de casa, eles se ajoelharam. A oração foi simples, mas cheia de fé. "Pai Celestial, olha para o teu servo João Carlos. Tu conheces o seu coração, sabes como ele te ama e te serve. Senhor, nós te pedimos, pela tua misericórdia, que restaures a saúde dele. Que o teu poder se manifeste e que esta enfermidade não tenha força contra a tua vontade. Em nome de Jesus, amém." As palavras saíram com lágrimas, mas também com uma certeza: Deus ouve os seus filhos. Nos dias seguintes, a situação de João Carlos só piorou. O lado esquerdo do rosto ficou completamente paralisado. Ele não conseguia fechar o olho, e a boca ficava torta a todo momento. A dor atrás da orelha era constante, e a sensibilidade na face havia desaparecido. Comer era difícil, falar era um esforço, e até beber água se tornava um desafio, pois o líquido escorria sem controle. A autoestima foi abalada. Ele evitava sair de casa, envergonhado de como as pessoas olhavam para ele. Até mesmo na igreja, onde sempre se sentiu acolhido, agora se sentia observado como se fosse um estorvo. Mas a Irmã Maria não desistiu. Todas as noites, antes de dormir, ela ungia a testa do filho com óleo e orava: "Senhor, tu disseste que pela tua chaga fomos sarados. Não deixes que o inimigo se alegre com a dor do teu servo. Fortalece a fé dele e mostra o teu poder." João Carlos ouvia aquelas palavras e, mesmo com o coração apertado, tentava acreditar. Mas as dúvidas vinham: será que Deus vai mesmo me curar? Por que isso aconteceu comigo? O pastor da congregação, ao saber do caso, visitou João Carlos em casa. Sentou-se ao seu lado e leu passagens da Bíblia que falavam da cura divina. "Irmão, Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Confie nele." João Carlos ouviu, mas a dor física e emocional era tão grande que às vezes, parecia que as palavras não penetravam. Mesmo assim, o pastor orou com ele, e toda a família se uniu em súplica. Os dias se passaram, e a melhora não vinha. João Carlos começou a fisioterapia, mas os exercícios eram doloridos e os resultados, quase imperceptíveis.
O médico disse que poderia demorar meses e que ele deveria se preparar para a possibilidade de sequelas. Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Ele se sentia como se estivesse em um poço escuro, sem saída. Uma noite, sozinho em seu quarto, ele chorou como nunca. Senhor, por que me abandonaste? Eu sempre te servi, sempre te amei. Por que isso está acontecendo comigo? Foi então que uma paz inexplicável encheu seu coração. Não foi uma voz audível, mas uma certeza profunda: Deus não o havia abandonado. Ele lembrou-se de tantos irmãos na fé que passaram por provas difíceis e foram sustentados pela mão do Senhor. Lembrou-se de como Deus havia livrado o povo de Israel, de como Jesus curou os enfermos, de como o Espírito Santo consola os aflitos. E pela primeira vez desde que a enfermidade começou, ele orou com gratidão, mesmo sem ver a cura. Senhor, se está é a tua vontade, que eu passe por isso para a tua glória. Mas se for do teu agrado, restaura-me. Eu confio em ti. No domingo seguinte, João Carlos decidiu ir ao culto, apesar da vergonha. Ao entrar na casa de oração, muitos irmãos se aproximaram, não com curiosidade, mas com carinho. Alguns oraram por ele ali mesmo, outros apenas apertaram sua mão em silencioso apoio. Quando começou o canto dos hinos, ele tentou cantar, mas as palavras saíram distorcidas. Mesmo assim, seu coração se encheu de uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas da presença de Deus. Naquela noite, após o culto, o pastor convidou todos os presentes a orarem por João Carlos. A congregação inteira se ajoelhou, e as vozes se uniram em súplica. Pai, temos aqui o teu servo, que está passando por esta prova. Tu conheces o seu coração. Manifestas a tua glória, Senhor. Cura-o, em nome de Jesus. João Carlos fechou os olhos, ou tentou fechar, pois o esquerdo permanecia aberto, e sentiu uma corrente de paz passar por ele. Não houve um milagre instantâneo, não houve um clarão, mas algo dentro dele mudou. Nos dias que se seguiram, ele continuou a fisioterapia, continuou tomando os remédios, mas agora com uma fé renovada. Todas as manhãs, ao acordar, ele orava: Senhor, hoje pode ser o dia da minha cura. Mas se não for, eu ainda te louvarei. E aos poucos, pequenos sinais começaram a aparecer. Um dia, ele conseguiu piscar o olho esquerdo, mesmo que levemente. No outro, sentiu um formigamento no lado paralisado do rosto. Era como se os nervos estivessem acordando de um longo sono. Uma semana depois daquela oração coletiva na igreja, João Carlos acordou com uma sensação diferente. Ao se olhar no espelho, quase não acreditou. O lado esquerdo do rosto estava se movendo. Ele tentou sorrir, e pela primeira vez em semanas, o sorriso foi quase simétrico. O olho fechava completamente, e a boca não ficava mais torta. Ele tentou falar, e as palavras saíram claras. Mãe, vem aqui! Gritou, correndo para a sala. A irmã Maria, ao vê-lo, levou as mãos ao rosto, e as lágrimas escorreram. Glória a Deus! Exclamou. O Senhor te curou, meu filho. João Carlos foi correndo para a igreja. Mesmo sendo um dia de semana, ele sabia que encontraria algum irmão lá. Ao chegar, encontrou o pastor e alguns diáconos, e contou emocionado o que havia acontecido. Eles se abraçaram e mais uma vez ali mesmo, agradeceram a Deus pela misericórdia. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi o Senhor, disse o pastor. Ele ouviu as nossas orações. No domingo seguinte, João Carlos subiu ao púlpito para dar o seu testemunho. Com voz firme e rosto restaurado, ele contou tudo o que havia passado, o desespero, as dúvidas, as orações e finalmente a cura. Irmãos, eu aprendi que Deus não nos abandona. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando a dor é grande, Ele está conosco. Não foi fácil, mas hoje eu vejo que o Senhor permitiu isso para que a minha fé fosse provada e fortalecida. E Ele me curou não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. A congregação ouviu em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Depois do testemunho, o coro entoou o hino grande ao Senhor, e as vozes se elevaram em gratidão. João Carlos, de pé entre os irmãos, sentia uma alegria que não podia ser descrita. Não era apenas a cura física, mas a certeza de que Deus havia estado com ele em cada momento daquela prova. Nos meses que se seguiram, João Carlos continuou a servir na igreja com ainda mais dedicação. Ele visitava os enfermos, orava com os que passavam por provas, e sempre compartilhava sua história como um testemunho da fidelidade de Deus. Muitas vezes, quando alguém perguntava como ele havia sido curado, ele respondia: não foi por minha força, nem por minha sabedoria. Foi o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele curou a mim, pode curar a qualquer um que nele confiar. Hoje, quando João Carlos olha para trás, ele não vê apenas a dor da enfermidade, mas a mão de Deus agindo em cada detalhe. Ele aprendeu que as provas não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar mais do Senhor.
Aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos o caminho. E acima de tudo, aprendeu que Deus é fiel, e que Ele nunca deixa os seus filhos sozinhos. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos que passam por lutas. Que possamos, como João Carlos, confiar no Senhor em meio à tempestade, sabendo que Ele tem o poder de acalmar os ventos e restaurar o que está quebrado. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. João Carlos não imaginava que sua história tocaria tantos corações. Sempre que ele se levantava para dar seu testemunho, os olhos dos irmãos brilhavam com lágrimas de gratidão. Muitas vezes, após as reuniões, pessoas se aproximavam dele, pedindo oração, querendo saber como ele havia encontrado forças para não desanimar. Ele então contava como, nas noites mais difíceis, quando a dor parecia insuportável e o rosto não respondia aos seus comandos, ele se ajoelhava ao lado da cama e clamava: Senhor, se esta prova é para a tua glória, dá-me forças para suportar. Mas se for da tua vontade, restaura-me, para que eu possa louvar o teu nome com mais fervor. E Deus ouviu. Não de imediato, não do jeito que ele esperava, mas de uma forma que o ensinou a depender ainda mais do Pai Celestial. Havia noites em que ele sentia o corpo fraco, mas o espírito fortalecido pela palavra. Lembrava-se das promessas: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Salmo 28, 7. E repetia-as em voz alta, como se cada sílaba fosse um remédio para a alma. Sua esposa Maria ficava ao seu lado segurando sua mão, orando com ele. Ela também aprendeu que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Um domingo, após o culto, um irmão mais velho, o irmão Antônio, aproximou-se dele com os olhos cheios de lágrimas. Filho, eu também passei por uma prova semelhante há muitos anos, contou com a voz trêmula. Perdi a visão de um olho, e os médicos disseram que nunca mais enxergaria. Mas o Senhor, em sua misericórdia, me deu paz. Não me curou da forma que eu queria, mas me ensinou a ver com os olhos da fé. E hoje, quando olho para trás, vejo que ele estava me preparando para algo maior. João Carlos escutava atentamente, percebendo que cada história de prova era, na verdade, uma história de graça. Não importava se a cura vinha logo ou demorava, se era física ou espiritual, o que importava era que Deus nunca abandonava seus filhos. Os dias foram passando, e João Carlos começou a notar algo extraordinário. Sua prova estava se tornando um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Uma irmã da congregação, chamada Ana, sofria há anos com dores intensas nas costas. Ela já havia procurado vários médicos, mas nenhuma solução definitiva. Certo dia, depois de ouvir o testemunho de João Carlos, ela o procurou e pediu: Irmão, você acha que Deus pode me curar como curou você? Ele não hesitou: Não só pode, como quer, irmã. Vamos orar? Ajoelharam-se ali mesmo, no pátio da igreja, e clamaram juntos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas um clamor simples e sincero: Senhor Jesus, tem misericórdia desta tua filha. Tu conheces a sua dor. Restaura-a, para que ela possa te servir com alegria. Na semana seguinte, Ana voltou ao culto radiante. Irmãos, eu não sinto mais dor, anunciou com a voz embargada. Desde aquele dia foi como se uma mão invisível tivesse tirado o peso das minhas costas. Não foi aos poucos, foi de uma vez. Glória a Deus! O coro irrompeu em louvores e João Carlos, mais uma vez, sentiu o coração transbordar. Não era ele quem havia operado aquele milagre. Era o mesmo Deus que o havia sustentado em sua própria prova. Ele aprendeu que quando nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos usa para abençoar outros, mesmo em nossas fraquezas. Mas nem todas as histórias tinham um final tão visível. Havia irmãos que continuavam a lutar, cujas orações pareciam não ser respondidas da forma que esperavam. João Carlos lembrava-se de um jovem chamado Pedro, que sofria de uma doença crônica nos rins. Ele era assíduo nas reuniões, sempre sorridente, mas João Carlos notava o cansaço em seus olhos. Certa vez, depois de um culto, Pedro o abordou: Irmão, eu oro todos os dias pela minha cura, mas às vezes fico com medo de estar pedindo errado ou de não ter fé suficiente. João Carlos colocou a mão em seu ombro e respondeu: A fé não é medir a intensidade do nosso pedido, Pedro. É confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Ele não nos prometeu uma vida sem dor, mas prometeu estar conosco em meio à dor. E isso é suficiente. Pedro abaixou a cabeça e João Carlos viu uma lágrima cair. Mas e se eu não for curado, irmão? Perguntou, com a voz quebrada. Então o Senhor te dará graça para suportar, e te usará de outra forma, respondeu João Carlos com convicção. Olha para o apóstolo Paulo.
Ele pediu 3 vezes para que o seu espinho na carne fosse removido, e o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Às vezes a maior cura não é a do corpo, mas a do coração. E Deus está fazendo algo em você que nossos olhos não podem ver ainda. Pedro abraçou-o fortemente e João Carlos sentiu, mais uma vez, que Deus o estava usando não para dar respostas, mas para apontar para aquele que tem todas as respostas. Com o tempo, João Carlos passou a ser conhecido na congregação como um homem de oração. Não porque ele tivesse algum dom especial, mas porque ele havia aprendido a depender de Deus em tudo, antes de tomar qualquer decisão. Seja sobre a família, o trabalho ou o serviço na igreja, ele buscava a direção do Senhor em oração. Muitas vezes ele se levantava antes do amanhecer, ia até o quintal de sua casa e de joelhos, derramava seu coração diante de Deus. Não eram orações elaboradas, mas conversas sinceras como as de um filho com seu pai. Senhor, hoje preciso de tua sabedoria. Não deixe que eu fale ou haja por minha própria vontade, mas guia-me pelo teu espírito. E Deus respondia não sempre com sinais grandiosos, mas com uma paz que excedia todo o entendimento. Uma tarde, enquanto visitava um irmão enfermo, João Carlos foi surpreendido por uma pergunta inesperada. O irmão José, já idoso e acamado, olhou para ele e disse: João, você já pensou por que Deus permite que passemos por provas? Ele refletiu por um momento antes de responder: acho que é para nos lembrar que esta vida não é tudo o que existe. As provas nos tiram o apego às coisas terrenas e nos fazem buscar as eternas. Elas nos ensinam a valorizar o que realmente importa, a comunhão com Deus e o amor pelos irmãos. O irmão José sorriu fraco, mas com os olhos brilhando. É isso, filho. As provas são como fogo que purifica o ouro. Dói, mas nos tornam mais parecidos com Cristo. E João Carlos entendia isso melhor a cada dia. Antes da paralisia, ele era um homem ativo, cheio de planos, às vezes até impaciente. Mas a prova o ensinou a esperar no Senhor. Aprendeu que a pressa é inimiga da fé, e que Deus age no tempo certo, não no nosso. Lembrava-se de como, nos primeiros dias da doença, ele ficava angustiado por não ver melhora imediata. Mas agora, olhando para trás, via que aquelas semanas de aparente silêncio foram as que mais o aproximaram de Deus. Foi naqueles momentos que ele aprendeu a orar não apenas com palavras, mas com o coração quebrantado. Foi ali que ele entendeu que a verdadeira adoração não vem dos lábios, mas de um espírito humilde e contrito. Sua esposa, Maria, também foi transformada por aquela prova. Ela, que antes era uma mulher reservada, passou a participar mais ativamente das reuniões das irmãs. Via-se nela uma confiança que não existia antes. Antes eu orava por João, mas com medo, confessou certa vez. Agora, oro com certeza de que Deus ouve, mesmo que a resposta não venha como eu quero. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a vitória sobre ele. E essa lição se estendeu a seus filhos. As crianças, que no início ficavam assustadas ao ver o pai com o rosto assimétrico, agora entendiam que Deus estava no controle. Elas mesmas passaram a orar com mais fervor, não só pela saúde do pai, mas por todas as necessidades da família. Um dos momentos mais marcantes para João Carlos foi quando seu filho mais velho, Lucas, de apenas 10 anos, lhe disse: Pai, eu não quero que você fique doente de novo, mas se ficar, eu vou orar como o Senhor me ensinou. Aquelas palavras simples o comoveram profundamente. Ele viu que, sem perceber, estava deixando um legado não de riquezas ou posição, mas de fé. E isso era mais valioso do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer. Com o passar dos anos, João Carlos continuou a servir na igreja com o mesmo zelo. Agora, além de visitar os enfermos, ele também ajudava a preparar os jovens para o batismo. Sempre que um novo irmão se apresentava para ser batizado, ele o chamava para uma conversa particular. Não para interrogá-lo, mas para encorajá-lo. O batismo não é o fim da jornada, mas o começo, dizia. Você vai enfrentar provas, dúvidas, tentações. Mas lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. E ele te dará forças para vencer. Muitos daqueles jovens anos depois voltavam para agradecer, contando como aquelas palavras os haviam sustentado em momentos difíceis. E assim a vida de João Carlos se tornou um testemunho vivo de que Deus não muda. Em um mundo onde tudo parece incerto, onde as doenças assustam, as perdas doem e o futuro é desconhecido, ele aprendeu que há uma rocha inabalável. Não era a ausência de problemas que o fazia feliz, mas a presença constante de Deus em meio a eles. Ele já não temia as tempestades, porque sabia que o Senhor estava no barco com ele. E se porventura outra prova viesse, seja uma doença, uma perda ou qualquer outra luta, ele já sabia em quem confiar. Hoje, quando João Carlos se ajoelha para orar, ele não pede mais apenas por cura ou proteção. Ele agradece.
Agradece pela prova que o ensinou a depender de Deus. Agradece pelas lágrimas que o levaram a buscar o Senhor com mais sinceridade. Agradece pelos irmãos que o sustentaram em oração. E acima de tudo, agradece por um Deus que não apenas ouve, mas age às vezes de formas que não entendemos de imediato, mas sempre com um propósito de amor. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um convite. Um convite para confiar em Deus não somente quando tudo vai bem, mas especialmente quando o caminho parece escuro, porque Ele é fiel. Ele cumpre sua palavra. E no tempo certo veremos que todas as coisas, até mesmo as provas mais dolorosas, cooperam para o bem daqueles que o amam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Que estas palavras não sejam apenas lidas, mas vividas. Porque a obra que Deus começou em João Carlos, e em cada um de nós, Ele a completará. E no final daremos glória a Ele, não pelas curas ou bênçãos recebidas, mas por Ele mesmo. Porque Ele é digno. Sempre.